E o nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Henrique Minguetti, ele que é cirurgião dentista e referência em lipoescultura da papada, conhecido como Dr. Papada. Para você que quer tirar todas as suas dúvidas sobre este procedimento, que vai muito além da estética, impacta diretamente na autoestima e qualidade de vida. Dr. Henrique, Dr. Papada, seja muito bem-vindo ao Show Mulher. Hoje muita coisa será desmistificada aí, né, com relação a esse procedimento. Se depender de mim, tudo. Agora a gente vai falar sobre lipoescultura de papada, né? Mas para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua formação, né? E como surgiu o Dr. Papada. Bom, eu sou formado há 17 anos, né? Formação como cirurgião dentista. Sempre tive uma queda pela área cirúrgica. Fiz residência no hospital de base, 3 anos em bucomaxilo no hospital de base. Mas da parte da minha família, meu pai é protético, então eu tenho a formação, eu sou protesista também, né? Que faz a parte de, nem todo cirurgião faz a prótese, eu faço os dois, né? E aí sempre fui destemido, sempre gostei de cirurgia e sempre buscando inovar. Aí logo quando foi liberado para a odontologia fazer botox e preenchimento, eu já fui um dos primeiros a correr atrás. Esse apelo estético me agrada muito, esse anseio que tem e a transformação das pessoas, né? E aí logo quando veio liberado para nós a lipo de papada, aí foi quando eu tive a sacada de ir logo buscar, correr atrás para fazer e me aprofundar cada vez mais na área. Então assim, do que eu comecei há 5 anos atrás, mais ou menos, fazendo a lipoaspiração de papada hoje, a técnica eu inovei ela completamente e é totalmente diferente. E aí veio o Dr. Papada, nasceu daí, entendeu? E são 5 anos, né, já nessa área, né, nessa especialização. Então isso para ser hoje uma referência nesse assunto, requer muito estudo, muita dedicação, né? E é o que você tem feito, inclusive mudando alguns, né, os jeitos de trabalhar e trazendo, inovando na... Porque a gente só consegue resolver problema e sentir ali operando. Então não adianta ficar só na teoria. A gente tem que pôr a mão, entendeu? Então, conforme vai passando cirurgias, vários biotipos de paciente diferente, paciente com peso maior, peso menor, mais pele, menos pele, mais gordura, aí eu fui sentindo a necessidade de ir alterando a técnica. Então, hoje em dia, não é a mesma técnica para todos os pacientes. Eu olho para o paciente, avalio o paciente pessoalmente e eu vou fazendo alguns ajustes para a técnica ficar melhor para aquele paciente específico, entendeu? Personaliza o tratamento. Personalizado. Isso é muito importante, né? Porque nem tudo que é bom para um vai dar certo para outro. Negativo. Principalmente se for na questão do peso, né? Aí já tem mais complicado. Tem paciente que o problema maior é excesso de pele. Tem paciente que o problema maior é gordura. Tem pacientes que eu operei semana passada que ela queria mais fazer por causa devido ao contorno que dá na mandíbula. Ela nem tinha praticamente gordura na papada, entendeu? Então, o que está na moda hoje é deixar o contorno da mandíbula bem marcado e ao contrário do que a grande maioria dos profissionais fazem, que é preencher com ácido hialurônico, só que aí o rosto acaba ficando mais largo, eu faço o contrário, eu tiro a gordura, então afina o rosto e o que aparece é o contorno, o osso da mandíbula, entendeu? Quando a mulher faz, que fica com o rosto no formato mais quadrado, fica um pouco mais masculino, não fica esse quadrado assim muito? Mas na verdade, no meu caso, não deforma o biotipo do paciente, porque eu vou mostrar a anatomia dela, eu vou lapidar aquilo que está escondido dentro dela, eu não vou injetar um material que vai modificar o rosto dela, entendeu? Muito bom. Bom, agora a gente vai saber o que é realmente, exatamente esse procedimento, que é a lipoescultura de papadas, se você puder explicar, e depois a gente vai mostrar alguns vídeos que nós temos ali para esclarecer para as pessoas que estão em casa. Sim, a lipoescultura de papada é um procedimento cirúrgico, porém, por mais que pareça uma coisa de outro mundo, tem muito receio, muita desinformação em cima disso, é uma cirurgia minimamente invasiva, onde por meio de uma incisão submentoniana, um cortinho embaixo do queixo e 2 pertúitos laterais perto da orelha, pertúito é só um furinho.
Eu entro com uma cânula é como se fosse um canudinho, só que nessa região é tudo pequeno, tudo delicado. E em uma área totalmente segura, onde eu entro só tem a pele, a gordura e uma musculatura que protege todos os órgãos vitais. Então não tem aquilo da cânula chegar próximo de alguma artéria, vaso e veia de grosso calibre. Não existe, as cânulas que eu utilizo não tem corte, então não tem como perfurar. Então a cânula desliza nessa estrutura, nessa musculatura, e ela tem furos laterais que vai ligado em uma bomba a vácuo, uma bomba que suga, e a gordura vai indo para esse reservatório. No final do procedimento a gente consegue medir quanto saiu de gordura em cada paciente em ml, porque essa gordura ela decanta, ela fica líquida, então a gente consegue saber. Mulher, uma média de 200 a 500 ml, homem, homem eu já cheguei a tirar mais de 1 litro já. É muito. Muita gordura. É muito. Para a região que é pequena, né? Sim, e um procedimento cirúrgico, né? Como é o pós-operatório, doutor? Para quem faz cirurgias mais invasivas e maiores, que nem eu, que mexe na parte óssea também, tiro todos os dentes da boca, coloco 5, 6 implantes, em 2 dias o paciente está com dente, é muito mais tranquila, porque nessa cirurgia em específico eu só mexo em pele e na gordura, não mexo em tecido ósseo. Então, óbvio, existe edema, né, que é o inchaço, também. Existe o hematoma, que é a parte que ficou roxo, porém, junto comigo tem uma outra especialista, que é uma fisioterapeuta, quem acompanha o pós-operatório desse paciente, fazendo sessões de fisioterapia para ir controlando todas as respostas que o organismo do paciente dá, entendeu? Então, como isso já é uma sintonia. A minha técnica, essa profissional, então gira tudo muito tranquilo, não é uma cirurgia que o pós-operatório é doloroso, não precisa tirar férias para fazer, dependendo do ofício do paciente, do trabalho, o paciente pode operar hoje e amanhã está trabalhando normalmente. E esses hematomas, eles persistem por quanto tempo até desaparecerem completamente? Então, hoje eu desenvolvi uma técnica onde a cada 10 minutos de cirurgia eu passo uma medicação no pescoço do paciente por fora, já antes de ficar roxo. Além disso, no pós-operatório imediato já é colado tape kinésio, que são os adesivos que ficam drenando o tempo todo, além de líquido, já vai drenando o edema para os gânglios linfáticos. Tá ficando, eu vi uma paciente hoje que trocou o tape, eu vi agora no Instagram, de entrar aqui, uma média no máximo 15 dias já sumiu já. Já, mas chuto 10 dias, varia um pouco do tom da cor da pele. Muito bem. Bom, então, se você puder colocar aí, Raoni, os vídeos para a doutora explicar para a gente o procedimento e o antes, e são antes, né, doutor? Caso maravilhoso. Antes da Elaine Viscardi, de Mirassol, olha que transformação. Muito grande. Sensacional, né? Realmente, pode, se tiver outro... Olha que maravilha, ela, olha lá. Queixinho curto e olha como parece que o queixo dela avançou e eu não injetei nada no queixo dela. Foi somente com a lipoescultura. E como muda, né? A grande... É muito interessante falar que eu quem produzo os conteúdos também. Então, eu quem faço as fotos, os vídeos, eu quem edito, quem coloco legenda e tudo. Então, não tem edição nenhuma, porque já levantaram essa dúvida. Ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Tudo é suspeito. Teve um paciente que a mãe dele ia operar e ele falou que a mãe dele só ia operar se ela entrasse em contato, se eu deixasse entrar em contato com alguém que já tinha operado para ver se era verdade, que ele não acreditava nas transformações que ele via na internet. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque o seu trabalho é muito bom. Sinal que parece que não é verdade, dúvida, né? Pode pôr o outro vídeo, por favor? Caso maravilhoso. Esse caso nem está no Instagram ainda. Esse caso eu operei muito recente. Primeira mão, então, nós estamos Olha que maravilha. Sensacional. Sensacional mesmo. Mesmo pescoço como a fina da paciente. Por isso é que impacta tanto, né, na qualidade de vida. Uma transformação de elevação de autoestima, né? Opero pacientes que têm depressão, não saem mais de casa. Tem uma paciente que eu operei que depois de 20 dias que ela tinha operado, elevou tanta autoestima que ela pulou de paraquedas. Foi pra praia, ela não saía de casa. Foi pra praia, pulou de paraquedas. Sério, fez ganhou tudo que o mundo, fez tudo que não fazia. Liberdade, né? Porque fica muito preso na imagem, não tira mais foto. O grande problema de hoje em dia é que tudo gira em torno da foto e do selfie. Até para você entrar no banco, você tem que ficar se olhando no celular. E às vezes a pessoa não se reconhece olhando no espelho aquela pessoa que ela conhecia há alguns anos atrás, entendeu? E essa pessoa vai ter problema com reconhecimento facial, vai ter que atualizar. Pode rodar um outro vídeo aí, por favor.
Esse caso é maravilhoso também, esse caso é uma transformação. Gente, e é gratificante, né, doutor? Essa paciente se emocionou muito quando ela se viu no espelho, é um sonho, ela ficou 15 anos aguardando essa transformação, ela deve estar assistindo. E hoje ela fez uma sequência de vídeos mostrando o dia a dia para as pacientes que têm medo, animando as pacientes de fazer. E olha que transformação, ela não perdeu 1 quilo de gordura corporal, somente na região da papada. Olha que linda o contorno que fica. Até descobriu que ela tem um queixo, né? E o caso dela, você vê que o caso dela tinha um pouco mais de pele, eu manipulei pele também, eu tirei pele e estiquei também, então eu personalizei para ela o procedimento, não fica sobra de pele nenhuma. Sim, é um trabalho bem delicado, né? E delicado, mas entrega tudo, né? Seguro, e a paciente faz o tempo todo tranquila, sem dor, sedada, o paciente fica o tempo todo consciente, porém um pouquinho sonolento. Para tirar aquela ansiedade inicial, entendeu? Os resultados, ali a gente viu já que aparece, é imediato realmente? Isso, o pós-imediato é igual aquele da foto, aquilo é o que eu quero que fique no pós-final. Depois daquilo, como diz o marido de uma paciente que operou esses dias, primeiro vai ficar um pouquinho feio, para depois ficar mais bonito, como todo procedimento, principalmente estético, né? Sim. Então ali vai inchar, vai ficar roxo, vai acumular um pouco de líquido, aí vai entrar a fisioterapia. Para curtir o resultado, 10 sessões de fisioterapia, mais ou menos uns 3 a 4 meses, o paciente já está curtindo o resultado bacana. Porém, o pós-final, sempre quando a gente fala em cirurgia de tecido mole, é 1 ano. Mas até 1 ano pouca coisa muda, é só o cirurgião mesmo quem vê mais. Mas o paciente com 3 meses já está desfilando por aí. Então eu queria falar sobre esse procedimento, ele é definitivo e o que implica ser ou não ser definitivo? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Será que eu vou ter que fazer isso novamente? Isso. É para sempre ou não? Então, na verdade, o paciente ele vai eleger ali no momento que mais está incomodando ali na vida dele. A grande faixa da maioria dos pacientes são mulheres, eu opero homem também, mas a grande faixa é dos 30 aos 50 anos, aonde começa a se incomodar. E aí, definitivo, o paciente, se ele chegou com 80 quilos, fez o procedimento, e ele voltar com 95 ou 100, para algum lugar vai a gordura, tá? Outra coisa, processo de envelhecimento. O tempo todo nós estamos envelhecendo, a gravidade está empurrando o nosso corpo para baixo, então a gente tem que escolher que quer envelhecer com ou sem a gordura. Porém, a flacidez, ela vai vir normalmente com o tempo. Então, todos os pacientes que operam comigo, seja homem ou seja mulher, ele sabe que ele vai operar, eu vou remover a gordura, vou esculpir o contorno da mandíbula. Porém, ele tem que continuar bioestimulando o colágeno na região. Os primeiros locais que aparece o processo de envelhecimento, começa pescoço, né? Colo e mãos. Você vê que a pele começa a ficar diferenciado nessa região. Então, são os primeiros locais que tem que bioestimular o colágeno. Então, a pessoa tem que escolher se ela vai envelhecer com ou sem a gordura. Essa parte eu faço. O fato de esticar a pele, que é o retoquinho que eu dou, isso não trata a flacidez. Isso estica a pele. Tratamento de flacidez são com bioestimuladores de colágeno. Os cuidados que o paciente deve ter a vida inteira, tem que continuar. Aí vai englobando tudo, botox, preenchedores, para ir fazendo uma construção ali e retardando o processo de envelhecimento. Isso vai acontecer, até porque a gente está vivendo mais, sim, mas dá para envelhecer com um pouco, uma aparência um pouco melhor, né? Sim. Com autoestima lá no sempre. Teto. Bom, ainda temos um tempinho, né? Sobre a idade, você disse que opera entre 30, 50 anos, né? Sim. Mas e qual a idade existe essa elegibilidade para fazer o procedimento? A partir do momento que a pessoa se incomoda, né? Eu operei uma moça esses dias de 21 anos, já operei uma senhora de 75. Só que eu filtro muito os pacientes, tem paciente que eu deixo de operar porque o meu procedimento não vai fazer uma diferença muito grande para ele. Se eu pegar uma mulher que além da papada, o rosto dela já está precisando modificar muito, ela tem que ir para o cirurgião plástico e tem que fazer um mini lifting, esticar o rosto inteiro, uma deep plane, que é o que tem de mais moderno hoje em dia. Então não vai ser o meu procedimento que vai impactar. Então eu gosto de me limitar a pacientes que o grande dor dele é o incômodo com a papada e que a parte do rosto está tudo em dia, está tudo harmônico,
Então, assim, já operei desde 20 até 75, mas tem paciente que precisa de algo a mais. Que não vai responder, né? Só vai não vai dar ter resultado? Vai, mas precisa melhorar mais coisas. Então, já faz um procedimento mais completo, entendeu? Doutor, você disse sobre que atende homens também, né? Porque hoje existe uma procura maior dos homens com relação a procedimentos estéticos, né? E a lipoescultura de papadas ganhou um lugar no coração desses homens aí? Eles têm procurado com muita frequência? Como que é no seu consultório? Sim, eu opero bastante homens, não é só homem com sobrepeso, como eu disse. Só por contorno mesmo, existe, né? Sim, os homens que têm sobrepeso, existe o homem que tem papada, gordura na papada e não tem sobrepeso também, porque existe isso, não é só a pessoa que tá obesa que tem papada. Sim. Às vezes é do biotipo mesmo da pessoa. E existe os que querem fazer para definir o contorno da mandíbula também. Óbvio, muitos pacientes do sexo masculino às vezes se incomodam com o fato de ter que usar uma faixa de compressão durante o pós-operatório em volta do rosto. Tem um protocolo que tem que usar 15 dias, 24 horas essa faixa e mais 15 dias para dormir. Então ainda tem muito tabu dos caras usar essa faixa e aí os amigos tirar sarro, mas hoje em dia já caiu bastante isso. Muita gente faz porque o benefício que vai vir depois disso é muito maior, entendeu? É a história de ficar feio para depois ficar bonito. Então vale a pena porque a rapaziada tá correndo atrás aí e não tá ficando atrás das mulheres não. Muito bem. É bom que os homens também tenham se cuidado, né? Se preocupam, né? Tenham se preocupado bastante com a aparência, porque as mulheres também merecem, não é só a mulher que tem que ficar bonita, né? Também o homem precisa de um sacrifíciozinho de vez em quando, né? E hoje em dia, na grande maioria das profissões, o pessoal tem que pôr a cara na internet, né? Então, assim, hoje, né, com as mídias principalmente, sociais, pode ser o menor negócio que for, se ele não pôr a cara lá na internet para vender. Então, as pessoas, mesmo aqueles que não gostavam, tem que aparecer na mídia. E aí começa a pegar a parte estética aí, né? Muito bom. E doutor agradece. Óbvio. Tanto para a papada quanto para os dentes. Desculpa. Ai, gente, olha, também. Isso é um assunto para um outro momento. Aí a gente vai falar da estética, né? Dos dentes, tudo. Bom, nós já falamos no começo sobre o quanto isso tem um impacto na autoestima do paciente, qualidade de vida, porque isso vai impactando, né? Melhorando a aparência, a estética, a autoestima, ele vai bem no relacionamento, no trabalho, né? Aparecendo no vídeo, como você já disse. E como você percebe essa transformação no dia a dia, na prática, no seu consultório? Como que é o retorno que os pacientes te dão de satisfação? Como que tem sido isso para você? Então, a grande paixão minha por esse procedimento, que se eu deixar a gente fica falando a noite inteira disso, foi de ver a transformação que causa na vida das pessoas e não só na estética, na parte psicológica também, né? É gigantesco ali a diferença do paciente, até no vídeo, o paciente como ele chega, na foto dele como ele está antes na cadeira e a expressão do rosto que ele está após finalizado e após ele ter se visto no espelho. Então isso aí é impagável, a transformação que causa na qualidade de vida do paciente, entendeu? Sem contar ainda que a gente nem entrou no mérito da parte fisiológica, onde até a apneia do sono melhora após fazer a lipo de papada, porque atrapalha o ronco que dá devido a ter a papada. Então, fora a parte estética, ainda tem a parte fisiológica também. Isso é maravilhoso, né, doutor? E transformador. Muita gente acaba entrando em depressão, né? Porque não está satisfeito com o próprio corpo. Hoje existe muito essa cobrança, né? De ter que estar bem, de seguir um padrão. A gente sabe que não existe padrão, que cada um... Mas se a gente pode melhorar, se isso vai fazer bem, que procure, né? Mas é muito importante também que você fale isso, e a gente sempre fala aqui sobre automedicação, sobre procurar qualquer profissional sem ter uma referência, sem conhecer esse profissional, porque toda cirurgia a gente sabe que tem risco, por menor que seja, por menos invasiva que seja, tem risco, né? Então eu gostaria que você falasse sobre a importância de pesquisar sobre esse profissional, ter pacientes que já passaram por ele, ter uma referência, para não fazer as cegas e de repente aparecer num jornal, numa delegacia, no Fantástico, falando que foi lesado e enganado, né? Hoje uma parte que ajuda muito a rede social, principalmente o Instagram, né?
Então o Instagram é o nosso portfólio. Se você abrir o Instagram do cirurgião, se você abrir o meu Instagram hoje, você vai passar a noite inteira subindo o dedo no feed e vai ver paciente de todos os biotipos, entendeu? Então você vai ver paciente com mais peso, com menos, paciente mais velho, mais novo, paciente que tem sobra de pele, paciente que não tem gordura e fez por outros motivos. Então isso aí, e os feedbacks que os pacientes vão mandando também. Os pacientes fazem, você printa aí manda, coloca, coloca no destaque. Então isso vai causando, aí joga no Google, vai ver no Google quantas estrelas tem, aí tem os feedback do Google também, entendeu? Tem pacientes, que nem tem a Elaine Viscardi, que apareceu antes depois dela, primeira, várias pacientes interceptam ela no meu Instagram, porque ela comentou e chamam ela para perguntar para ela como foi, para saber se o que eu tô falando, que é tranquilo, que é um procedimento minimamente invasivo, se é verdade. Então vai criando isso aí, vai criando uma confiança das pessoas, né? Porque às cegas é difícil mesmo confiar, porque você está operando comigo, mas você tem o pai, tem uma mãe, tem um filho, então aquela pessoa ela sempre vai ser especial para outra, claro. Né? Você está cuidando de vidas cuidando de uma ali, vida, né? Uma vida que tem vidas por trás, que dependem muitas vezes dela, né? Sim. Ou então, gente, procure mais informação, né? Porque hoje a desinformação, ela está aí para destruir a vida das pessoas. A internet tanto ajuda quanto atrapalha. Dependendo do que procura na internet, eu já tive paciente que desistiu de fazer, que tinha condições, falou, doutor, eu desisti de fazer porque eu busquei na internet e por informação de gente amigo de fora, isso é perigoso. Ela falou, gastei o dinheiro com outra coisa e agora eu não tenho condição de fazer. Então, assim, tem que filtrar também o que procura na internet, né? Porque a gente recebe informação o tempo todo, né? Porque se procurar só coisa que deu errado, você vai achar. Com certeza. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, inclusive antes de fazer isso, para fazer uma avaliação, qual o telefone, porque acho que não colocamos ali, né? E onde te procurar, além das redes sociais, para conhecer de perto o seu trabalho e planejar esse procedimento, né, já que ele é personalizado. Eu gostaria que você deixasse aí e já fizesse também em seguida as suas considerações finais, e eu estou muito feliz de recebê-lo. Sim, primeiramente eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui ao vivo, já participei de vários podcasts, programas, vou sair numa revista esse mês agora, e agora com chave de ouro aqui, no programa ao vivo, ao seu lado. Instagram, como já foi dito, @dr de doutor Henrique Minghetti, tá? Ali você vai encontrar tudo, até dúvidas para já ir tirando antes de ir na sua consulta e anotando, antes de me conhecer. Telefone, WhatsApp, 17 981 56 5878. Ali você vai falar com a minha equipe. Ali você vai falar, é importante que eu não comentei isso, tanto para agendar a sua consulta, tanto para profissionais, médicos e cirurgiões dentistas que queiram fazer mentoria para aprender minha técnica, porque eu também dou curso, né? Da minha técnica, entendeu? Então, tanto para médicos quanto para cirurgiões dentistas. Então, nesse telefone também consegue. E o site vai entrar no ar esse mês também, drpapada.com.br. Assim que sair, eu mando vocês, colocam no ar para mim. Com certeza. Bom, doutor, muito obrigada mais uma vez, viu? E espero que volte em outro momento. Aí a gente vai falar da estética dos dentes, né? Vamos sim. Harmonização orofacial, é isso? Isso mesmo. Muito bem.